E eu daí continuei, aonde que eu ia mais falar de como eu entrei na política, o porquê que eu entrei. E é esse papo que eu quero bater com vocês aqui hoje, né? Para até incentivar quem queira entrar na política, porque eu sei que muita gente vê a política como uma coisa demoníaca, como uma coisa do mal, como todo político, né? Como se diz, político é mercadoria encalhada em prateleira que as pessoas não querem nem liquidação. Mas na verdade, cada pessoa de bem que entrar na política é menos um pilantra, menos um canalha lá dentro. Por isso que nós temos que incentivar, principalmente essa geração que está aí chegando, para poder fazer parte. Porque a classe política, nós não podemos ter a ilusão que ela vai se moralizar por si própria. Quem vai moralizar a classe política realmente é o povo. Porque a gente critica muito, né? Que Congresso, que vergonha o Congresso Nacional. Mas ninguém nasceu lá dentro. Todos foram colocados lá por cidadão, por uns de 16 a 18 que não eram obrigados a votar, mas a maioria, né, pessoas acima de 18 anos. Então é por isso que nós temos que incentivar que as pessoas de bem venham participar da política. E como começou a minha carreira política? Eu sou filho já não mora mais aqui, né? Meu pai e minha mãe já, como diz, já está no andar de cima, mas eu sou filho de uma lavadeira, de um caminhoneiro, mas não era um caminhoneiro desses carrões, não. Era que meu pai nos acordava 2, 3 horas da madrugada para empurrar o carro dele, para pegar, para ele poder ir trabalhar. E eu fui criado assim, não como um moleque de rua. 12 irmãos, né? Lá em casa, um fazia 15, 2, 3 meses depois o outro fazia 14, era aquela escadinha. E naquela época, quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, estava acontecendo uma eleição para prefeito em nossa cidade. E na época a eleição era polarizada, só tinha 2 partidos. Então, realmente era uma rivalidade daquelas de pessoas, como se diz aí, sair no soco, empurrões, brigando. E era uma coisa assim muito calorosa. E foi anunciado todas as noites, a campanha naquela época era 3 meses de campanha, hoje são 45 dias. E os candidatos, cada dia, faziam campanha em um bairro. Quando chegou no meu bairro, que chama-se Bairro Lacer, aí eu soube que tinha um comício, meu pai não estava em casa, mamãe devia estar lá ocupada com outras coisas, e a gente saía, andava, né, de calção, fui para lá, me lembro que estava descalço, e brincando. Para mim aquilo era uma festa, porque antigamente era um showmício, né? Um chamava artista e todo, lá tinha os artistas locais e as brincadeiras. E eu me lembro que era num pátio hoje até de uma grande viação, mas da terra batida, e a gente brincando lá na frente, e o animador do comício, né, fazendo pergunta, né, como se diz na gíria, enchendo linguiça para o povo chegar. Aí começaram, né, a brincar, um tocava sanfona e tal, depois começaram a chamar as crianças, e eu estava no meio das crianças para responder perguntas. Aí cada criança que acertava uma pergunta ganhava um brinde, e eu ficava vendo aquilo, olhando. Quando eles falaram assim, quem acertar essa agora vai ganhar essa escova de dente. Eu lembro até hoje, azul clarinho, igual desse terceiro aqui, um azul, uma escova Tec. Eu não tive outra dor, porque a gente escovava o dente lá em casa com o dedo, papai ensinava. E eu queria aquela escova de dente. E eu subi rapidamente. Antes eu quero dizer que tinha 2 candidatos. E eu queria que vocês decorassem o nome desses 2 candidatos. Um chamava Ciro, outro chamava Paulo.
Aí era uma rivalidade danada. Então me chamaram lá, eu estava no comício do Paulo Stefanoni. Estava brincando lá, quando falaram, quem responder vai ganhar essa escova de dente. Eu rapidamente fiz subir, o palco era carroceria de caminhão. Eles abaixavam aquela tampa e viravam uma festa. Aí eu fui lá, me perguntaram qual era o nome, por que tinha uma rua em Colatina que chamava-se Expedicionário Abílio dos Santos. Aí eu sabia, eu tinha estudado a história da cidade, porque foi um combatente na Segunda Guerra Mundial, né, e foi o único colatinense que foi convocado lá nos anos de 1940, por aí. E tem uma rua lá que é a Rua Abílio dos Santos. Aí eu acertei. Aí me deu a escova, aplaudiu, muito bem, não sei o quê. Agora diz aí, quem vai ser o melhor prefeito dessa cidade, quem vai ganhar as eleições? O comício era do Paulo, mas eu gostava do Ciro. Eu falei, Ciro Tedolte. Aquilo causou um reboliço, eu praticamente acabei. Aí eu olhei aquilo, joguei o microfone, pulei e saí correndo com a minha escovinha de dente. Naquele dia, eu cheguei em casa, depois cheguei, mamãe, o Sérgio fez isso, não sei o quê. E mamãe às vezes tinha mania de puxar a orelha da gente quando a gente errava. Aquele dia eu levei só um coporote, só um puxão de orelha, que era coporote que dava na cabeça. Se fizer isso hoje, o pai vai preso, mas naquela época era normal. Aí foi e tal. No outro dia eu fui para a escola, me lembro, eu usava bornal. A escola ficava a mais de, eu acho que 1 quilômetro mais ou menos distante da minha casa, a gente andando. Quando eu voltei, cheguei na escola, quem era Paulo já estava me criticando, foi lá estragar o comício. A professora tem para mim que ela era Paulo, assim, que vergonha, um aluno lá fazendo comício do outro, falando, professora, a senhora falou que não é para mentir, ele perguntou quem ia ganhar, eu acho que o Ciro é melhor do que o Paulo. Aquela confusão e tal, e aquilo virou um comentário na cidade. Hoje Colatina está com 130 mil habitantes, na época devia ter uns 80, 90 mil habitantes, mas foi um reboliço na cidade, todo mundo fazia esse comentário. Aí, tudo bem, fui para a escola, aguentei, voltei. Quando eu avisto de longe, assim, chegando em casa, eu vi um senhor alto, grande, que era, depois veio ser até presidente do Congresso Nacional, senador Moacir Gala. E ele, mais o dono da rádio da cidade, com outra pessoa, conversando com a minha mãe. Eu falei, meu Deus, sabe o que vai acontecer e tal? Quando eu cheguei perto lá, a dona Rosalina, a gente veio buscar ele é o comentário da cidade, não sei o quê. Aí eu olhei, o que foi, mãe? Não, eles estão querendo que você hoje vai ter um comício do Ciro aqui no bairro, eles querem que você vai lá participar para você falar lá também. Eu peguei, fiquei todo eufórico, mamãe, não, ele tem que dormir cedo. Aí o Geraldo Pereira, que era dono da rádio, falou assim, deixa a dona Rosalina, ele vai ser a vedete do nosso comício. Falei, que é isso? Nunca tinha ouvido falar a palavra vedete. Sei que convenceram e eu fui para o comício. Chegar lá, anunciaram, né? Eu tinha acho que 13 anos, eles falavam que eu tinha 8, porque eu pequeno sou até hoje, mas eu era raquítico, né? Hoje eu tenho consciência que eu era subnutrido e tal, e fiquei lá, estava me sentindo o rei lá, né? Todo feliz da vida, em cima do palanque, candidato, deputado estadual, uma cidade, tudo. Eu falei assim, nossa senhora, eu vou falar aqui. Aí me deram o microfone para falar. Agora vou falar. O apresentador falou, o rei da juventude. Eu era criança, o rei, olha só, que naquela época Chacrinha colocava o nome de rei de tudo, né? O melhor do Brasil, rei Roberto Carlos, rei da Jovem Guarda, rei disso, rei daquilo e não sei o quê. Aí me deram o microfone.
Eu só lembro que eu falei que meu nome era Sérgio Meneghelli, que eu não era candidato, muito menos eleitor, mas que o Ciro ia ser um grande prefeito, não sei o que e tal. Era muito falante, sabe? Aí uma hora eu peguei e falei no final: e tem fé em Deus, que um dia quem vai ser prefeito dessa cidade vai ser eu. Eu falei dessa forma, com 13 anos de idade, né? E hoje, eu lembro, até falei numa entrevista hoje, como o poema, se eu não me engano, é de Fernando Pessoa, grande poeta da língua portuguesa, mas Caetano fez uma música muito bonita, que ele cita, Caetano, não, desculpa, Raul Seixas, né? Ele cita isso numa música dele: sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Eu continuei sonhando, eu falava para a mamãe que eu ia ser candidato, e aí o pessoal ria, né? Rapaz, isso é para rica, é para política, não sei o quê, quem vai votar no moleque, tá? Vocês vão ver. E eu naquela ansiedade, meus amigos tudo falando, estou doido para ter 18 anos, para poder ir no cinema ver filme próprio para 18 anos e não sei o quê. E meu sonho era eu ter 18 anos para eu poder tirar meu título de eleitor. E eu não fiz outra coisa. Assim que eu fiz 18 anos, eu faço o aniversário no dia 1º de junho. No dia 2 de junho, eu fui para o cartório tirar o título de eleitor. Fiquei todo orgulhoso, foi o primeiro documento que eu tive na minha vida. Aí mamãe e papai falaram: não sei para que ele quer isso, não sei e tal. Meus irmãos gozavam de mim e tal. Você sabe como que é família pobre, essas coisas todas. Família italiana, né? De pai e mãe. Aí foi acontecendo. Aí esse Moacir Dalla, que chegou mais tarde a ser presidente do Congresso Nacional, ele pegou e falou: vou arranjar um emprego para você. Eu estudava na escola polivalente, eu já tinha 15 anos naquela época. Aí eu peguei e falei com a mamãe que eu ia passar a estudar à noite, que o Moacir Dalla ia me dar emprego no cartório. Aí a mamãe falou: você vai conseguir, porque todo dia 9h30, 10 horas você já está dormindo. Ah, não, mãe, eu vou não sei o quê, porque eu esqueci de contar um detalhe. Acabou a política, o Ciro ganhou as eleições e o Ciro Tebaldi me deu uma bicicleta de presente no Natal. Aquilo para mim é como se eu estivesse ganhando hoje uma Mercedes, igual essa aqui. Eu andei aí hoje desse menino influenciador, né? que é muito bacana, conhecer ele ontem no aeroporto. Aí, né, peguei todo feliz, ganhei a bicicleta no dia 18 de dezembro. No dia 9 de janeiro, meu pai vendeu para poder realmente ajudar nas despesas lá de casa. E eu pedi a mamãe: compra pelo menos uma camisa, uma calça, não sei o quê. A gente usava a roupa que ganhava. Mamãe comprava aquele chitão, fazia aquele calção que era só de elástico. Às vezes, né, fazia camiseta pra gente com saco de trigo alvejado e essas coisas. Mas hoje tem belas recordações, mas na época era muito sacrificante. Aí eu fui trabalhar nesse cartório, aí fiquei todo besta, catei café nas calçadas, juntei, comprei uma calça, um tergal, mamãe mesmo fez a calça, naquela época a boca era bem mais larga, e eu todo feliz da vida ficava sonhando. Você vai na segunda-feira aparecer, não esqueça essa data, 19 de março, dia de São José, 7 horas da manhã, o cartório abria 8 horas, 7 horas da manhã eu já estava lá com a minha melhor roupa, a minha melhor camisa. Eu ficava imaginando: vou sentar na mesa, vou ter uma caneta, sabe, aquelas cenas que a gente via. Aí estou lá sentado na porta do cartório, 7h30, olha quem que é a vida, guarda esse nome. Chegou Dona Santina, né, que era subscrevente do cartório, ela que tomava conta do cartório, na verdade.
Ela chegou, eu falei: Dona Santina, a Dona Lúcia e o seu Macidala falaram para eu vir aqui, que eu... eles já me falaram, Sérgio. Ela pegou, chegou outro funcionário e falou: Carlinho, leva o Sérgio lá e mostra como vai ser o serviço dele. Aí eu só sei que atravessou o cartório, era comprido, aí passou, saiu no quintal do cartório, que era ligado à casa do então deputado. Aí o Carlinho pegou e falou: aqui tem essas vassouras, esses baldes, você tem que chegar às 7 horas, varrer tudo, limpar o cartório, fazer o café e tal. Quer dizer, eu pensei que eu ia trabalhar lá na mesa. De repente, meu primeiro emprego era ser faxineiro do cartório. Eu fiz, comecei a trabalhar, queria ter meu dinheirinho, e nas horas vagas, quando não tinha nada para fazer de limpeza, que eu servia água, eu servia cafezinho, aí eu ia para o balcão, ficava aprendendo, comecei a ter contato com o advogado, com o juiz, a gente levava processo no fórum, para dar carga, essas coisas.